Boa noite, está no ar o programa Entre Linhas. O Rio Grande do Sul tem 11 das 20 cidades brasileiras que mais tiveram casos de suicídio no país. A cidade de Lajeado está em 14ª posição. Por isso, o Entre Linhas de hoje fala sobre Setembro Amarelo. Recebemos Bruna Martins, psicóloga do CAPS de Lajeado, e Marilene de Almeida, auxiliar de vigilância epidemiológica aqui de Lajeado. A Marilene de Almeida estará conosco no primeiro e segundo bloco, e no terceiro e quarto bloco nós vamos receber a Nelise Black, enfermeira da AISF Conventos. Boa noite, sejam bem-vindas. Olha, o programa de hoje é sobre Setembro Amarelo. Nós já fizemos programas com Outubro Rosa, é isso, né? Novembro Azul e existe o Dezembro Vermelho. São nomes dados, cores relacionados com os meses para determinadas campanhas acerca de saúde pública, é isso, né? Setembro Amarelo, vocês em seguida vão nos dizer por quê, qual a razão, origem, enfim, do Setembro Amarelo. Mas, sobre o tema de hoje, que é a questão do suicídio, quero dizer para vocês que, e vocês sabem melhor que eu, são pessoas que militam na área, de que havia muito preconceito para se falar sobre o tema. E isso é recente que se fala. Hoje a grande mídia, por exemplo, estava ouvindo uma emissora da capital, cujo, se não me engano, o Sindicato dos Médicos Gaúchos tem um patrocínio de um programa, e eles claramente falam sobre o Setembro Amarelo e a questão do suicídio. Aqui nós, do Entre Linhas, acho que fomos um dos primeiros da mídia que abriu o debate sobre isso. Não me lembro quanto tempo, mais de anos, recebemos o psiquiatra Fábio Vitória e ali nós abrimos. Olha, eu acho que está na hora da gente começar a falar abertamente sobre isso. A gente jogava, parece, debaixo do tapete, como se fosse uma coisa terrível falar sobre isso. Não. Para uma pessoa culminar, para tirar o maior bem que ela tem, que é a vida, é porque alguma coisa está acontecendo. Porque ela está sofrendo, porque ela está pedindo ajuda. Ela vai dar sinais para nós vamos ver durante o programa. E a gente pode salvar, assim, muitas vidas e ajudar as pessoas a serem felizes e superar momentos de tristeza, de sofrimento, porque passam a solução para tudo. A ciência já sabe como enfrentar isso. E há, inclusive, o poder público, com várias instituições como essas que nós estamos recebendo hoje aqui, que tratam sobre o tema. Na nossa cidade de Lajeado nós temos isso. Por isso eu me sinto muito feliz de poder fazer mais um programa dentro desta área. Bem, então vamos lá. Eu até, para iniciar, eu andei pesquisando também sobre o tema na internet e vi uma frase muito interessante no site www.prevençãosuicidio.blog.br. Acho que é um site sério, não é? E ali estava a seguinte frase: o suicídio precisa ser debatido. No silêncio ele cresce. A melhor forma de entender o suicídio não é estudando o cérebro, e sim as emoções. As perguntas a fazer são: onde dói e como posso ajudar? Essa última frase é do Dr. Edwin Schneidman. Bem, convidadas, vou repetir boa noite para vocês. Vamos primeiro conceituar por que Setembro Amarelo. Bom, primeiramente, boa noite. Muito obrigada pelo convite, né? Como tu já disseste, Gerson, é um tema muito importante, né? Que a gente precisa conversar cada vez mais sobre isso. Assim, hoje já se fala mais, mas é algo que tem que ser trabalhado melhor. Setembro Amarelo é o mês alusivo, então, de prevenção ao suicídio, né? Dia 10 de setembro é o dia da Organização Mundial de Saúde de Prevenção ao Suicídio, né? Então, é um mês que nós, do Comitê de Promoção à Vida, também trabalhamos mais intensamente, além dos outros meses do ano, assim, na prevenção, né? E na promoção à vida. A gente diz que setembro é só um mês alusivo, né? Mas o suicídio tem que ser falado, tem que ser conversado sobre isso e tem que ser promovido ações o ano todo, né? No caso, esse dia 10, você já disse, foi a Organização Mundial da Saúde que estabeleceu. E o mês amarelo também, e essa ideia de fixar um mês com uma cor, onde toda a comunidade debate, vários eventos, várias atividades são feitas, é muito legal isso. E aqui pode contar que conosco sempre haverá um espaço para se divulgar.
Bem, no caso o Setembro Amarelo, eu sei que já foram feitas várias atividades aqui na nossa cidade. Mas antes de conversar com a Marilene, eu tenho aqui alguns dados que é do site pragmatismopolitico.com e é de autoria da... Não tem nada a ver com política partidária, nada a ver, porque esse texto aqui é interessante, ele é de autoria de Andrea Vardelli, da Agência Brasil. Olha esses dados. Vocês devem ter dados da nossa realidade local. Veja, é um número não bom para a nossa cidade, se é a 14ª do Brasil. A gente sabe que Venâncio também é uma das que está, né? Então, olha esse dado aqui. Cerca de 11 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos no Brasil. Eu vi que você tem uma cartilha e que tem números estarrecedores. Cada quanto tempo? Cada 40 segundos. Olha, tudo que eu já falei, uma pessoa se suicidou. No Brasil. O tempo da sinaleira. No mundo, tempo de uma sinaleira, alguém. E no mundo, 800 mil pessoas tiraram a vida no ano de 2016. Isso é muita coisa. 800 mil pessoas, divide por 325, por 24 horas. É terrível. Bem, cerca de 11 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos no Brasil. De acordo com o primeiro boletim epidemiológico sobre suicídio, divulgado em 22 de setembro de 2017, portanto recente, pelo Ministério da Saúde, entre 2011 e 2016, 62.804 pessoas tiraram suas próprias vidas no país. 79% delas são homens e 21% são mulheres. A taxa de mortalidade por suicídio entre homens foi 4 vezes maior que a das mulheres, entre 2011 e 2015. São 8,7 suicídios de homens e 2,4 mulheres por 100 mil habitantes. Puxa, que dados estarrecedores. Bem, o que Marilene, você, nessa vigilância epidemiológica, o que vocês fazem a respeito do tema? Onde vocês estão situados? O que dá para, digamos assim, auxiliar alguma pessoa que precisa de ajuda, enfim? O nosso setor, ele situa-se dentro da SESA, Secretaria da Saúde. A vigilância epidemiológica é uma das linhas de trabalho da Secretaria da Saúde. E o que ela faz? Ela recebe todos os dados de todo o município, referente às doenças de notificação. Entre as doenças de notificação está uma das doenças que agora é notificada, é considerada doença, é a notificação de violência. Né? Depois eu posso falar um pouquinho sobre isso. E nós recolhemos esses dados todos e a gente faz o levantamento destes dados. Nestes dados, o que vem para nós? Vêm as declarações de óbito, né? E dentro das declarações de óbito tem os dados que a gente consegue estudar, por exemplo, assim, a causa de óbito, né? O porquê, porque a gente pega só a causa do óbito dentro da declaração de óbito. Muitas vezes, então, falando de violência, né? Falando de suicídio, e eu trabalho nesse programa da vigilância das violências dentro da epidemiologia, eu busco essas questões de o que leva a um suicídio após nós sabermos do suicídio, né? Mas dentro do comitê a gente leva os dados para que a gente consiga trabalhar antes que aconteça, né? Essa é a ideia. Porque dentro da epidemiologia, na verdade, a minha função lá é de recolher essas informações. Nós compilamos essas informações, elas são enviadas para o Ministério da Saúde através de um programa específico, que é o Sistema de Informação e Notificação do Ministério da Saúde. E dali sai todos os dados que a imprensa busca, que a Secretaria da Saúde precisa para fazer os planos, para que a gente consiga trazer verbas para os trabalhos, né? Muitos movimentos que tem dentro da saúde é através dessas verbas, mas para ter essas verbas nós precisamos, é obrigatório, determinados dados que a gente trabalha com essa questão. Eu não só copilo dados, eu já tenho um pouco a mais lá dentro que eu sempre busco, sempre em contato com a Bruna e com as colegas nas unidades de saúde, fazer algo mais. Não só nós temos como epidemiologia não nos preocuparmos só com o dado em si, mas trabalhar em cima do dado para que as coisas só venham em promoção da saúde, em saúde
com relação à saúde da população. E não só se preocupar que vai ter, nós temos 6, 7, 8, 10. Sim, temos. É importante esse dado para que a gente perceba o número. Mas mais importante é o que nós vamos fazer com ele. Perfeito. E ela fica dentro, então, complementando, fica dentro da Secretaria da Saúde. Aqui em Lajeado é 6º andar, né, a nossa Secretaria da Saúde, no prédio da Lebes, que era o antigo fórum. Ah, sim. Ali, toda a gestão fica no 6º andar, nós estamos junto com a gestão, trabalhando nessas questões. Então, falando especificamente do Setembro Amarelo, né? Há todo um movimento que a gente sempre faz com as colegas das unidades e com o pessoal do CAPS, que está mais à frente de tudo, né? Ok, só para situar melhor o nosso público, quem está descendo a Avenida Benjamin passa o hospital e na esquina abaixo... o edifício Pirâmide, tem edifício Pirâmide, tem aquela pirâmide de vidro, é ali. Mas o atendimento... Para quem necessita, é no CAPS. O atendimento, na verdade, ele chega até as unidades de saúde, muitas vezes, as unidades que passam para os CAPS. A Bruna depois já, né, ela pode explanar mais sobre a situação, mas nada impede que qualquer pessoa chegue à saúde, chegue lá no nosso prédio e procure alguém para conversar. Nós temos enfermeiros, temos médico, inclusive lá. Nós temos outros profissionais lá e a gente está à disposição, sim. Não vamos deixar de atender porque é um setor que seria mais um setor de organização. Não, a gente atende público, sim. Nós temos público, eu atendo público. A gente sabe que quando se trata do suicídio, a gente não pode menosprezar quando uma pessoa diz, eu tô com vontade de tirar minha vida, ou às vezes eu não percebo mais a razão de viver, né? Tem algumas frases que são chaves para a gente se alertar quanto a isso. Depois até vou explicar sobre a cartilha que a gente montou esse ano, bem legal. E quanto à porta de entrada, a gente diz que qualquer serviço pode ser porta de entrada, né? Como a Mari estava explicando, assim, pode ser um dia recorrer à Secretaria de Saúde, assim como pode ser a uma unidade básica de saúde. Depois a Annelise vai estar aqui para falar para a gente sobre a unidade básica de saúde que ela trabalha, assim como pode ser numa escola, né, num serviço de assistência social, no trabalho, um colega, né, conseguir às vezes desabafar com um colega de trabalho, contar o que está acontecendo, o colega pode acompanhar essa pessoa para algum serviço, para pedir ajuda, né? Então a gente sabe que qualquer local pode estar recebendo isso. Claro, alguns locais são mais capacitados para receber, para saber acolher, né? Mas a gente não pode menosprezar quando qualquer pessoa manifesta algo de vontade de tirar a sua vida. Perfeito. Claro, obviamente que a pessoa se encaminha para desses instituições, órgãos públicos, ali tem pessoas qualificadas, vão identificar o problema e pode encaminhar para o lugar adequado para o atendimento. Bem, mas olha, veja como foi rápido o nosso primeiro bloco, né? Nós estamos chegando no final do primeiro bloco. Eu vou deixar no ar aqui para o próximo, como identificar um comportamento suicídio. Você já estava entrando nisso, mas vamos deixar para o próximo bloco, porque agora nós vamos a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Estamos tratando hoje sobre o tema Setembro Amarelo. E agora estamos no segundo bloco. Bem, eu deixei no ar, ao finalizar o bloco anterior, como identificar um comportamento suicida, mas antes, vamos aproveitar, como é o último bloco, que a Marilene estará conosco, sobre dados de os números. Suicídios. Vocês têm, né? Os números, concretos. Sim. Como havia falado, essas declarações de óbito que a gente recebe semanalmente, dentro dessas declarações é somado, né, questões do que acontece dentro do município. Nós temos em Lajeado 8 óbitos por suicídio este ano, 2017. Nós temos 6 óbitos de homens masculino por enforcamento e um enforcamento mulher e um afogamento mulher também. Me diz uma coisa, Marilene, vocês conseguem, claro, eu entendi bem que você disse no primeiro bloco que a vigilância epidemiológica
ela se preocupa em compilar dados. Sim. Epidemio. O que é epidemia? Epidemia é quando se torna uma coisa que envolve mais grave? A epidemia, por exemplo, epidemia. Epidemia. É quando algo sai do controle. Ah. Né? Epidêmio já é uma ciência. Tá. Né? Epidemiologia é uma ciência. Na verdade, a epidemiologia, ela trata do cuidado com as pessoas com relação às doenças. Okay. Por exemplo, assim, nós nos preocupamos com as pessoas. Falando de suicídio, é mais restrito, porque para tratar das pessoas com relação a suicídio, a epidemiologia ela não tem uma ação direta. Ela tem os números e passa para as colegas para tratar. Abrindo um parênteses, por exemplo, um caso de meningite. Aí sim a epidemiologia entra. Ela cuida do caso, né, e cuida do controle do caso, né, com relação à investigação, à notificação, à questão da profilaxia, dos componentes, né, do grupo familiar. Assim, a epidemiologia consegue agir diretamente. Uma leptospirose. Né? A leptospirose cuida-se da pessoa que está com a suspeita da leptospirose e a gente pode ter uma ação sobre o ambiente passando para vigilância ambiental. Então, a gente cuida das pessoas, ambiental cuida do ambiente. No caso do suicídio, nós não temos uma ação direta sobre a pessoa. É só os dados. Por isso, a gente sempre tem que passar para os colegas que trabalham na rede para trabalhar reforçando, isso. assim, né? Por exemplo, lá no CAPS, onde eu trabalho, a gente faz testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C. Quando aparece reagente positivo para sífilis, a gente precisa notificar, né? E já aconteceu, assim, então, da gente notificar e aí, lá, uma semana depois, a vigilância nos liga, assim, olha, já foi feita a medicação necessária, está em tratamento. Então, auxilia os serviços a darem conta também do tratamento necessário. Né? São doenças epidêmicas que vocês atuam para evitar se alastrar, perder o controle. Exatamente. Perfeito. Por isso que eu quis esclarecer isso, e você já esclareceu muito bem, da relação com o suicídio. É que você recebe dados de violência e as ações... dentro dos dados de violência tem o suicídio. Exatamente. Tá? E no ano passado não tem esses dados. A gente teve em 2015... Eu vou ter comentado, de ter passado para a Bruna, né, Bruna? 7 casos de homens por enforcamento. Em 2015? 2015, isso. Em 2016... Não teve de mulheres? Não teve de mulheres. Tá. Em 2016, teve 10 casos. Destes 10, 2 mulheres e 8 homens. Né? Puxa, destes, foi 8 por enforcamento, 1 por afogamento e 1 por arma de fogo. Né? Esse ano a gente está em 8. E nós estamos em setembro. Interessante. Puxa, já está é um número que já acende uma luzinha amarela mesmo. Dentro das notificações que eu recebo das unidades, da UPA, do hospital, é uma guia específica que o serviço usa para nos enviar os dados. Tá. Nesse instrumento, eu consigo ver qual a demanda maior da forma a qual a pessoa tenta o suicídio, né? Que a gente chama das ideações suicidas e das tentativas de suicídio. Isso é notificado. Claro, vem na violência, né? Claro, houve uma tentativa, notifica, vocês encaminham. Que interessante. E nós temos um sistema a nível de saúde que engloba o Hospital Bruno Born, que é um parceiro, a UPA, que é o observatório. Toda pessoa que chegar nesses 2 serviços e que tentou suicídio e que esteve no serviço, assim que possível, eles nos mandam um e-mail e esse e-mail é reportado para as unidades para que eles fiquem atentos e os CAPs já começam com o sistema de vigília. Entendi. Só para explicar, então, quanto à rede de saúde mental do município, aqui em Lajeado nós temos os 3 CAPs, né? CAPS é Centro de Atenção Psicossocial, né? A gente tem o CAPS, que a gente diz o CAPS adulto, né? Que é para pessoas com mais de 18 anos com problema de transtorno mental, e aí entra, né, depressão, ideação suicida, outros transtornos de humor, transtornos de personalidade.
Tem o CAPS Infância e Juventude, né? Que é para pessoas com crianças e adolescentes, né? Menos de 18 anos, com problemas de transtornos mentais e álcool e outras drogas, né? E onde eu trabalho atualmente é o CAPS AD, né? Que é o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas, para pessoas com mais de 18 anos que têm problemas de, abusivo quanto ao álcool e à droga. E fisicamente, quantos CAPs tem lá já? É um 3. só? São 3? 3 locais. 3. Tem um lá no Parque dos Dicos, Isso, né? lá é o CAPS que a gente chama o CAPS adulto, né? Para transtornos mentais. Logo ali perto fica o CAPS infantil. E o CAPS AD, que é o álcool e drogas, é na descida da rua Santos Filho. Santos Filho, próximo à prefeitura, não? Próximo ao Genes Shopping, ali um pouquinho para cima, próximo ao cartório eleitoral, casa em frente. Isso. Sim. Não, tá certo. Então, são 3 locais. São os serviços de referência de saúde mental do município, né? Então, assim, além de toda a assistência da atenção básica de saúde, né? Tem os serviços especializados em saúde mental, né? Que são esses 3 serviços. Desculpa a minha ignorância, Bruna, mas os CAPs são uma forma moderna hoje, enfim, de substituição das antigas internações, ou não? Não chega a ser... Ainda existem manicômios? O que acontecia, assim, há um tempo atrás, todas as pessoas que tinham qualquer questão fora da normalidade, que se percebia, então, cara, isso não é normal, eram mandadas para um manicômio, né? Os CAPs é uma nova forma de tratamento, assim, né? É uma forma de tratar a pessoa em liberdade, né? Por exemplo, nós temos várias modalidades de tratamento no CAPs. Isso inclui também a internação, né? Em alguns casos as pessoas precisam ser internadas, mas claro, daí com um outro olhar, uma visão, uma internação mais curta, né? Não é como era antigamente, de longa permanência, né? Nos CAPs, então, a gente tem uma equipe multidisciplinar, né? Tem psicólogo, tem assistente social, técnico de enfermagem, médico psiquiatra, médico clínico, oficineiros, né? Professor de educação física, principalmente é muito utilizado no CAPS infantil, né? E várias modalidades de tratamento, incluindo o tratamento ambulatorial, né? Que seja para a pessoa ir para uma consulta, para um atendimento, para uma atividade de grupo, né? Como também atendimento que a gente chama do acolhimento dia, são pessoas que já estão com mais dificuldade de se organizar, que precisam permanecer às vezes o dia todo no serviço, então também tem essa possibilidade. Permanece o dia todo no serviço, à tardinha vai para casa, aí sob cuidados de um familiar, né? E também outra modalidade que é a internação, quando é necessário, encaminhado então para algum serviço de referência. Aí tem o Hospital Bruno Bono, hospitais da região. No caso do uso de drogas, então, tem o Centro Terapêutico São Francisco e a Comunidade Terapêutica também central, né? Então, a gente conta com outros apoios da rede, assim. Você dizer que, eu imagino que boa parte da população sequer sabe que esses serviços são prestados. E são serviços fantásticos. Eu sei disso por vários programas que a gente fez. Todos serviços, lembrando, pelo SUS, né? Então, são todos serviços do SUS, assim, que todas as pessoas têm direito de acesso. Remédio, inclusive. Remédios, tem direito a acompanhamento, remédios. A pessoa consulta com um médico psiquiatra, sai da consulta com a medicação indicada, retira na farmácia escola, né? Você dizer como o SUS, bem ou mal, presta um belo trabalho para a comunidade. E eu não sei como é nos demais países, mas nesse aspecto o Brasil evoluiu de certa maneira. Eu só quero mais uma curiosidade. Veja, a gente não entrou como identificar, fica para o próximo bloco, não há problema nenhum, mas só por mais uma curiosidade minha. No caso, eu não sei quem de vocês, se a Marilena ou a Bruna pode responder, nesses casos concretos de suicídio que já ocorreram, alguém é designado para visitar as famílias e tentar entender a razão, o motivo que levaram eles a chegar a esse ato mais grave, enfim, o último? Normalmente, quando a equipe que recebe, então, essa demanda, identifica que tem uma ideação suicida, encaminha para os serviços de referência. Aí é antes. Né? É antes. Na hora do suicídio. Mas depois, digamos, o que motivou esses que tiraram a vida? Não há ainda, não chegou a esse nível, né? De pesquisa? Não sei se vocês têm... Olha, eu trabalho na rede de enfrentamento à violência contra a mulher, que é outro serviço que eu faço. Nesse serviço, essa rede,
que é uma rede que ela é multidisciplinar e ela não é específica da saúde. Ela envolve várias pessoas da cidade. E nessas conversas, a gente inclusive trabalhou junto com a unidade de saúde, e a unidade de saúde foi visitar, inclusive porque demais pessoas, familiares, estavam também numa situação assim lastimável de entrar numa situação de depressão, de desespero, e precisou-se sim um apoio médico, um apoio da enfermeira, as agentes de saúde, mas não é ainda o todo, né, Bruna? O que acontece, assim, quando acontece algum caso, às vezes a família já conhece o serviço, né? Já teria ido anteriormente ao serviço, e claro, a gente não tem como evitar que tudo aconteça, óbvio. né? Então, nos CAPs, a gente também tem atendimento para a família, né? Tem atendimento para a pessoa e também para o familiar. Então, normalmente, a família também segue em acompanhamento quando acontece alguma situação assim. Sabe por que eu fiz a questão? Porque me parece que aqui teria um foco científico de estudo, talvez um estudante aqui, fazer alguém que está se formando, fazer um trabalho de conclusão, verificar, aprofundar, para saber o que essas pessoas fizeram antes, que sinais deram, como a família se comportou, o que poderia ter sido feito. É nesse sentido que eu quis levantar. Então, fica aberto. Claro, vocês têm muita coisa para fazer, certamente, imagina, atender preventivamente, mas fica aberta essa sugestão até para algum estudante de psicologia fazer um trabalho de conclusão e verifique. Ainda mais aqui na região, que tem isso aqui quase como uma epidemia. Bem, nós chegamos ao final, então, do segundo bloco. E nós vamos agradecer a presença de Marilene de Almeida. Muito obrigado. E no próximo bloco nós vamos contar, então, com a Annelise Black. Muito obrigado por sua presença. Vamos a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Retornamos ao programa Entre Linhas, agora no seu terceiro bloco. Estamos tratando sobre o tema Setembro Amarelo. Bem, agora no terceiro e quarto blocos, contamos também com a presença de Annelise Black, é enfermeira do Centro de Saúde de Convento. Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, obrigada. Bem, Marilene, deixa eu, antes de saber o que vocês fazem lá, dentro daquela pesquisa que eu fiz da Andrea Verdelli, Agência Brasil, na internet, aqui diz o seguinte, que o Ministério da Saúde, desde 2015, tem uma parceria com o Centro de Valorização da Vida, que começou com um projeto piloto no Rio Grande do Sul. O Centro de Valorização da Vida realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail, chat e VoIP 24 horas todos os dias. Interessante isso aqui. Até me parece que tem um número de telefone, não é? 194, 184? 188. 188. 141 é o número do CVV, né, a nível nacional, mas o Rio Grande do Sul é o único estado que tem o seu número específico, que é 188. Pode ligar de celular? Pode. Se alguém está numa situação de angústia terrível, um momento que está passando de sofrimento, pode ligar para um número 24 horas, 188. Ok. Bem, mas nós aqui temos, e aí também que a Annelise vai nos ajudar a entender, Comitê de Promoção à Vida. Isso. Seja bem-vinda, Annelise. Obrigada. Na realidade, em 2010, né, a gente teve o início do Comitê de Promoção, de Prevenção do Suicídio, que mais tarde foi mudado, então, para Promoção à Vida. Começou quando, hein? 2010. Nossa, quanto tempo. Isso. Veja. Pelos colegas do CAPS na época, né? Então, em 2011, a gente teve 6 suicídios no bairro onde eu trabalho, Conventos, né? 6 só lá? 6. E desses 8 até agora, tem alguns no teu bairro? Na realidade, tiveram 2 este ano já. Annelise, tu vê, eu estou te cortando, mas me surgiu... tem alguma razão específica desse número elevado só no teu bairro em 2011? Tem alguma razão? Chegaram a alguma conclusão? Na realidade, né, a gente tem uma população elevada ali, né, então numa proporção por 100 mil habitantes isso se tornou um número elevado. E o que mais chamou a atenção são jovens também. Na época foram de 35 a 59 anos.
né? Então, eram seis homens. Então, em cima desse dado assustador naquele ano, foi então criado e habilitado uma oficina terapêutica de música, né, para tentar absorver a demanda de sofrimento das famílias que perderam seu ente querido. Mas, na realidade, o que não se conseguiu foi identificar especificamente do porquê. Claro, as pessoas de origem alemã, o acesso, porque são mais de agricultura, ter acesso às cordas. E hoje em dia, né, então a gente sabe que ter o artigo à mão facilita muito, e também quem já teve histórico na família, né? Alguém se enforcou, isto é uma coisa que deu sucesso. Então, quando tu estás num desespero, penso eu, que provavelmente isso pese no modo de tirar a vida, né? Então, a gente sabe que a partir do momento que se pula, né, que se faz esse bloqueio aí de via aérea, não há como voltar atrás, a não ser que alguém esteja perto para cortar essa corda. Puxa, você falou algo que me chamou a atenção aqui, que é o histórico familiar. Ele influencia no sentido da escolha da via, provavelmente, mas não que isso seja genético, hereditário, né? Claro. Mas mais ou menos o sofrimento vivido pelas mesmas pessoas Digamos da família. assim que nesses casos concretos tiveram no passado um membro da família? Um dos alertas quanto à questão do suicídio é casos antecedentes de suicídio, né? Porque a pessoa que tem a vontade de tirar a sua vida, na verdade, ela não quer tirar a sua vida, ela quer acabar com a dor que está sentindo, com o seu sofrimento, né? E fica na cultura da família como se isso desse certo, assim, a pessoa se suicidou, deu certo, conseguiu acabar com a dor, então esse pode ser o caminho que eu posso percorrer. Mas a esperança da Organização Mundial de Saúde é que a cada 10 casos, 9 a gente pode prevenir, né? Então, por isso é tão importante a gente estar aqui falando sobre isso, né? Das pessoas terem esclarecimento, assim, né? Então, Bruna, que vamos podem entrar pedir ajuda. Olha, eu te interrompi porque agora tá a bola picando para ti, tá? Como identificar um comportamento de suicídio? Eu vi que vocês têm uma... Esse ano a gente montou uma cartilha, linda, né, do Comitê de Promoção à Vida. O que é o comitê, assim? Então, só para esclarecer, nós somos um grupo de pessoas de diferentes setores da prefeitura que trabalham nos seus setores, né? Como eu trabalho no CAPS Álcool e Drogas, a Anne no posto de saúde e a Mari na vigilância, assim como tem pessoas da assistência social, da educação. E uma vez por mês a gente se reúne, casualmente é no dia 26, essa semana, né, o nosso encontro, para falar sobre questões de prevenção ao suicídio. Então, além de organizar a programação do Setembro Amarelo, a gente faz ações durante o ano todo. Uma das ações que a gente fez esse ano foi essa cartilha, então, né, que foi feita pelo marketing da prefeitura também, né, com o apoio, claro, de nós que participamos do comitê. E a gente fez uma cartilha bem completa, assim, até a gente utilizou ela no dia 19, numa ação que a gente fez na Júlio de Castilhos, e foram todos exemplares. Então, agora a gente está vendo a possibilidade de fazer mais exemplares para distribuir nas unidades básicas de saúde, nas escolas, onde for. Porque nessa cartilha a gente colocou, assim, em primeiro lugar, por que é importante falar sobre suicídio, né? Para a gente não ter tanto preconceito de falar sobre isso, né? Ressaltando a importância de como pode ser evitado. Depois a gente colocou numa página assim, como identificar o problema. Então ali aparecem algumas frases que a gente pode ficar alerta, como por exemplo, se sente satisfeito com a sua vida, gosta do seu trabalho, tem prazer em estar com a família, os amigos, algumas frases que a gente pode se alertar se a maioria das respostas for não, né? Alguns sintomas que a pessoa pode apresentar. Então, como, por exemplo, desânimo, irritabilidade, tristeza, agressividade, choro frequente, descuido com a higiene, né, pessoal e com a aparência, assim, alterações na fome, alterações no sono, baixa autoestima, isolamento social e desinteresse pela vida, né? São alguns dos sintomas que a gente pode ficar alerta se a pessoa estiver apresentando, né? Nessa cartilha, a gente também colocou sobre as possíveis causas do suicídio. Normalmente, isso está associado a um outro transtorno mental, pode ser, né? Como algum transtorno de humor, uma depressão, problema com álcool e outras drogas. Às vezes, pode ser um momento da vida que a pessoa está passando, né? A gente sabe que
a ideação suicida é algo ambivalente, assim, que pode dar e passa, né? A pessoa de repente não fica com essa vontade para o resto da vida se procurar ajuda, se procurar um tratamento. Então, às vezes é uma situação de crise financeira, crise no casamento, perda por alguém da família, né? Ou alguém muito querido. Então, a gente sabe que são essas questões, assim, que podem levar, né, ao suicídio, assim. Também a gente colocou ali uma página de como ajudar, né? O que a gente deve fazer quando alguma pessoa tem essa ideação. Então, buscar principalmente as unidades básicas de saúde, os serviços especializados, né? Qualquer pessoa, como a gente já comentou antes, assim, qualquer pessoa pode estar sendo apoio, né, para uma pessoa que tem ideação suicida. Então, às vezes, um amigo, um vizinho, alguém da família, alguém que está ali disponível para conversar sem julgamento, né? Porque isso acontece muito, assim. Às vezes as pessoas julgam. Que isso não é para tanto que tu está sentindo, né? Isso é exagero teu. Então, a gente colocou algumas frases, assim, que a gente deve ficar atento, como, por exemplo, eu preciso de ajuda, eu não sirvo para nada, os outros vão ser mais felizes sem mim, eu poderia estar morto, eu não aguento mais, eu sou um peso para os outros, eu tenho vontade de sumir, minha vida não tem sentido, não aguento mais a minha dor, né? Então, são mais algumas frases que a gente tem que ficar atento. E a gente também colocou o que a gente não deve fazer nessa situação, né? Então, a gente jamais pode ignorar a situação, né? Ficar chocado, envergonhado e em pânico, né? Falar que tudo vai ficar bem sem agir para que isso aconteça. Então, tu até pode dizer que vai ficar tudo bem, mas tu tem que fazer alguma coisa para ajudar aquela pessoa, né? Seja procurando um serviço de saúde ou qualquer outro apoio. Dar pouca importância para o problema, como eu falei antes, né? Menosprezar. Não deve dar pouca, né? Então, assim, isso a gente não deve fazer, né? Dizer, isso que tu tá sentindo é exagero, nem é tanto assim, não é, né? Outra questão também é jurar segredo, né? Às vezes, até mesmo lá no nosso serviço de saúde, assim, uma pessoa chega com essa ideação muito forte, já com planejamento, porque a gente pergunta também, né? Como tu faria isso? Tu já tem planejado? E às vezes a pessoa diz, sim, eu tenho a corda, tenho a arma, tenho a medicação que eu quero tomar. E aí a gente não pode, por mais que a pessoa não queira, ignorar a situação sem chamar um familiar, sem encaminhar para algum serviço especializado daí na questão da urgência, como o hospital ou a UPA, por proteção, né? A gente precisa chamar um familiar nessas situações, assim. Então, jamais jurar segredo, né? Tu me conta isso, eu não conto para ninguém. Não pode. Reforçando também que se um telespectador se deparar com uma situação bem de sofrimento, não deixar naquele momento a pessoa sozinha. Se ela lhe escolheu para referir o seu sofrimento, acompanhe até um local, né? Não é interessante deixá-la sozinha. Neste momento pode estar salvando a vida dela. Muito bom, muito bem. Então, isso que a Anne acabou de falar também está nos nossos itens do que não fazer, que é deixar a pessoa sozinha e menosprezar a pessoa, né? E aí, na última parte da nossa cartilha, a gente colocou alguns telefones de contato, então, né? Das pessoas, dos serviços que integram o comitê, que, então, né, é o CAPS infantil, o CAPS adulto, o CAPS álcool e drogas, o CRAM, que tem aqui em Lajeado o Serviço de Referência Apoio à Mulher, né? Os serviços de proteção da assistência, como o CRAS e o CREAS, né? E, claro, as emergências, SAMU e hospital. Ok, nós chegamos ao final, então, do bloco. E vamos retomar esse tema e vamos ver tem um vídeo aí mostrando o trabalho que vocês fizeram lá em Conventos, esse de música, ok? Vamos a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas, hoje tratando sobre o tema Setembro Amarelo. Bem, vocês me permitem, dentro daquela pesquisa que eu citei lá no primeiro bloco, www, a fonte pragmatismopolitico.com.br, aqui tem uma observação da diretora do Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Promoção da Saúde, do Ministério da Saúde, Fátima Marinho. Por que eu vou ler isso aqui? Porque diz respeito aqui à nossa região. Ela no contexto da matéria, chega a uma altura do seguinte: os casos acontecem em quase todo o país, caso de suicídio.
Mas a região sul concentrou 23% dos suicídios entre 2010 e 2015. Isso é muito, 23% do Brasil. Segundo Fátima, alto nível de renda, pouca desigualdade social e baixo índice de pobreza são características de municípios que concentram mais suicídios. Veja, não é uma questão econômica. Daí ela arrisca aqui, ó. Ela explica, entretanto, que no caso da região sul, existe a associação dos casos de suicídio com a agricultura, especificamente a cultura da folha do tabaco, o fumo. Segundo Fátima, a folha verde do fumo pode causar uma intoxicação neurológica em quem mantém um contato muito próximo. O efeito dessa intoxicação é chamada bebedeira da folha verde do fumo. Além disso, o pesticida usado nessa cultura contém manganês, que é absorvido e depositado no sistema nervoso central. Fátima ressalta, entretanto, que esta é uma associação e que ainda não existe um nexo causal entre esse tipo de pesticida e os casos de suicídio. Interessante, eu já tinha escutado, visto, lido alguma coisa do excessivo número de suicidas em agricultores, especialmente da cultura do fumo, e o Ministério, veja, isso aqui é uma manifestação de uma pessoa do Ministério da Saúde fazendo uma pequena relação, carente ainda de estudo científico, mas que já existe associação, o elevado número de suicida com pessoas que utilizam pesticida na lavoura do fumo. Aqui na nossa região, no teu caso, no bairro do Conventos, não tem, nesses de 2011, alguma coisa relacionada com cultura de fumo? Não, essas pessoas ali não trabalhavam na agricultura, não, mais, né? Só tem os antecedentes que trabalhavam. Na realidade, a gente trabalha na nossa unidade de saúde, praticamente 35% dos atendimentos mês, com base em julho, que foram de saúde mental. Então, a depressão em si, ela não é uma coisa não é um fator único, né? É um somatório de causas e pode estar se promovendo a vida inteira um sofrimento naquela pessoa, né? Então, não se busca aquela ajuda logo de imediato, a família não compreende, não tenta isolar aquele caso, porque olhando de fora parece que a pessoa realmente não tem motivo para tanto, né? Então não tem classe social, como disseste, muitas vezes nem fator, né, econômico, nada envolvido, mas para aquela pessoa aquilo é um sofrimento muito intenso, né? Então ela, de todas as maneiras, ela tenta sair daquilo, não adianta nós chegarmos e dizermos para ela que isso não é motivo, por exemplo, né? Então nós acompanhamos muitos casos, quando eles se tornam severos e persistentes, e que nós não consigamos tratar lá na unidade, nós encaminhamos aos serviços especializados. E também a gente tem essa contrarreferência, foi até o serviço especializado, fez por um bom período um acompanhamento, um tratamento, ela não deixa de ser nosso usuário lá que nós acompanhamos. Então, essa contrarreferência também é importante para mantermos o nosso cuidado e o olhar em cima daquela situação, no geral, né? Então, hoje, as escolas contatam conosco, né? Então, como a Bruna falou, a gente trabalha sempre em rede, né? A UPA nos liga, olha, nós atendemos um caso específico, tu tens como acompanhar, ressaltando a importância do agente de saúde, que ele é o nosso olhar lá na comunidade. Todas as pessoas que atendem lá na unidade de saúde, seja o dentista, os técnicos de enfermagem, até a higienizadora, muitas vezes identifica ou é próxima, ou a pessoa se identifica e ela chega e manifesta o seu sofrimento naquele momento para aquela pessoa que ela sentiu uma empatia, né? Então, hoje em dia mesmo, por mais difícil que seja, a pessoa que nem todos têm afinidade com trabalhar a saúde mental, né? Mas, enfim, a gente sabe que 35% é um elevadíssimo índice de sofrimento, né, da população. Isso impossibilita por trabalho, tudo, né? Sofrimento é depressão, é isso? São questões de saúde mental. O que acontece? A Anne está trazendo dados de um posto de saúde, uma unidade básica de saúde, né? Onde acontece o atendimento clínico.
desse total de atendimento, 35% que a Anne traz são referentes à saúde mental da pessoa, né? O que acontece? Hoje em dia ainda é muito desvalorizada a questão da saúde mental. Assim, as pessoas ainda não se autorizam a buscar ajuda para a saúde mental, né? Quando a gente tem uma dor de barriga ou qualquer outra questão, né? Uma questão estomacal, corre procurar um médico, corre procurar um profissional de saúde. Para a questão da saúde mental, a gente sabe que às vezes as pessoas têm mais resistência, né? Ou mais dificuldade. Isso também vai depender muito do profissional que estiver atendendo, né? Da sensibilidade de escuta, assim. Às vezes a pessoa pode procurar um médico por uma dor de cabeça e nesse atendimento o profissional conseguir identificar que tem outras coisas para além daquela dor de cabeça, que são questões emocionais. Então, isso vai depender muito também da sensibilidade do profissional que estiver atendendo, né? Bem, nós falamos no bloco anterior que no Comitê Promoção à Vida, vocês têm um comitê e lá no Posto de Saúde de Conventos vocês têm uma atividade específica de atenção às pessoas em sofrimento. E vocês criaram, então, música, né? Uma oficina terapêutica, né? Ela acontece semanalmente. A música, na realidade, ele é o catalisador de cuidado, né? Porque nós, além de cantarmos, nós escutamos a pessoa, nós a estimulamos a manifestar as suas dificuldades, né? Quando ela falta na oficina terapêutica, nós fazemos busca ativa, né? Então, e os profissionais da unidade de saúde estão inseridos no grupo, né? Então, os agentes convidam, os agentes comunitários convidam, nós nos alternamos no cuidado, né? na participação. Ressaltando também que nós temos outros tipos de grupo de educação em saúde, onde a gente traz profissionais para lidarmos com essa demanda de depressão, de tristeza, o quando é normal, quando não é, né, para a gente estar trabalhando isso durante o ano todo. Então, provavelmente o nosso índice de 35% de atendimento seja um caso positivo, né, números positivos, que as pessoas se identificam com a unidade e vêm buscar ajuda, né? Ok, nós temos um vídeo aí que a Annelise trouxe. Vamos ver um pedacinho do vídeo. Vamos ver se é possível a técnica nos colocar no ar. Annelise, esse grupo aí, ele se reúne, você disse, semanalmente, tem um professor, você falou de 30 e poucas pessoas, é isso? A gente tem em torno de 34, 35 pessoas, né? É um coral? É um coral. Coral. Isso. E, na realidade, nós temos um pequeno incentivo do Estado, né? Porque essa nossa oficina terapêutica, ela está habilitada e vem um recurso para custear alguma coisa de alimentos, né? Então, essa oficina, esse ano, no Setembro Amarelo, foi bem requisitada para mostrar o quanto é benéfica. Nós nos apresentamos ali em Montenegro, esse vídeo, no Ministério Público em Porto Alegre, nos municípios vizinhos, Forquetinha, que também tem um índice elevadíssimo, de pequenas ações que estão fazendo a diferença nesse cuidado. Tanto é que os índices de conventos baixaram bastante, né, a partir do momento que se fala mais sobre isso. Realmente, vocês estão sentindo na prática resultado. A oficina, ela vem para mostrar, assim, nos CAPs, nos Serviços de Atenção de Saúde Mental Especializado, os CAPs, a gente também tem oficinas terapêuticas, né? Oficina de esporte, de música, de arte em tecido, de alfabetização, de beleza, né? Tem várias oficinas terapêuticas porque a gente vê o quanto isso é um remédio para a saúde mental também, né? O quanto através da música a gente pode curar questões de saúde mental, de emoções, né? Não é só através de uma pílula, de um remédio, né? É através de uma escuta, é através de uma conversa. Claro que em alguns casos precisa iniciar uma medicação, né? Mas a gente tem outras formas de acompanhamento e de tratamento, né? E a oficina vem comprovar isso, assim, né? O quanto através de outras atividades, né, o quanto aquele grupo é potente para aquelas pessoas que participam, né, que vão viajar para se apresentar, que se envolvem com a oficina, né, e a partir disso conseguem, então, estar conversando com um profissional, né, conseguindo amenizar suas questões de sofrimento.
Porque muitas vezes não conseguimos resolver o problema da pessoa, mas conseguimos ajudá-la a se fortalecer e a resolver os seus conflitos, seus sofrimentos. Você sabe que nós estamos chegando ao final do programa e eu, claro, tenho que agradecer a presença de vocês, mas antes eu quero falar rapidamente algo que eu estou utilizando ultimamente. As pessoas perguntam, tudo bem? Eu respondo, normal. Se eu disser que está tudo bem, na verdade tudo não está bem. Se eu disser que está tudo mal, na verdade tudo não está mal. Então eu entendo que a vida tem momentos de felicidade, momentos de tristeza. Então o normal é quando você está numa média, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. E se tem pessoas que estão em baixa, nessa minha curva que eu citei, saibam que tem solução. Sim. A medicina evoluiu, a psicologia, a psiquiatria, há fármacos, remédios que ajudam as pessoas. Isso para quem está em sofrimento. Saiba, tem solução para ti. Você pode ser feliz. E não é aquela felicidade que se imagina que todos estão lá no pique. Estar lá no pique também não é normal. O normal é uma média. A vida é uma média. Bem, então saiba você que está em sofrimento que tem solução sim. Agora, os teus amigos, eu quero falar para aqueles que têm um amigo em sofrimento, um familiar em sofrimento, levam a sério os sinais aqui que a Bruna falou durante o programa. Leva a sério. Encaminham tem vários serviços aqui citados que podem encontrar uma solução, deixar as pessoas mais felizes, superar ideias suicidas. São momentos que, quiçá, todos possam, no momento da vida, pensar no pior, mas tudo passa, tudo tem solução. Tem vários órgãos públicos que podem nos ajudar. Faça um uso dele. Isso valeu. O programa é para isso. Setembro Amarelo é para isso. É para alertar. Vamos falar sim sobre suicídio. Não vamos esconder debaixo do tapete. É uma realidade que está aí e tem solução, tem como enfrentar, tem mecanismo que o poder público está ofertando, tem profissionais qualificados. Olha a Bruna aqui. Pois bem, era isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Hoje nós tratamos sobre Setembro Amarelo, que diz respeito ao suicídio. Você pode rever este e outros programas Entre Linhas no YouTube. Escreve lá, TV Univates, Entre Linhas, e lá tem mais de uma centena de programas com os mais diversos temas. Escolha um e assista à vontade. Por hoje eu agradeço por vocês terem estado conosco até esse momento. Tenham uma boa noite e até o próximo programa.